Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro, O Caso do Hotel Bertram. Este livro ele foi publicado em 1965 e ele vai trazer uma das histórias da Miss Marple. Este meu livro aqui, ele é da editora Record, ele faz parte daquela minha coleção quando eu comprava nas bancas de revista e ele é da década de 90. Então eu vou contar para vocês hoje o que aconteceu aqui nessa narrativa. A história, ela começa assim. A Miss Marple, ela já tinha ido tirar férias no Caribe, onde ela tinha presenciado um assassinato que ela tinha ajudado a desvendar. E o sobrinho dela, o Raymond, ele fica pensando, ele e a sua esposa, Joana, que eles poderiam oferecer uma outra viagem, agora mais tranquila, onde Miss Marple pudesse ir novamente descansar e esquecer aquele assassinato que ela tinha presenciado no Caribe. Eles oferecem então uma outra viagem de 2 semanas, mas ela diz: olha, eu sei que vocês querem o meu bem, mas eu realmente não gostaria de viajar novamente para tão longe. Se vocês fazem tanta questão de me presentear com uma viagem, que realmente não precisa, não é necessário, mas eu gostaria de reviver o tempo que eu passei nesse hotel aqui, no Hotel Bertram, quando eu era mocinha, quando eu tinha uns 14 anos, em que eu me hospedei lá. E eu queria reviver de novo aquela nostalgia daqueles tempos. E a Joana vai dizer: tia, talvez esse hotel nem esteja mais de pé, já se passaram 2 guerras, talvez ele tenha sido bombardeado ou reformado. Mas a Miss Marple fala: não, eu sei porque uma amiga minha se hospeda lá com frequência e ela disse que ele permanece o mesmo. E aí a Joana disse: tá bom, então se é uma coisa que a senhora gostaria de ir, nós vamos ficar muito contentes em proporcionar isso para a senhora. Então a sobrinha reserva 2 semanas para Miss Marple ir para este hotel que fica em Londres e ela poder passear por Londres, fazer compras. Miss Marple chega então ao hotel, reencontra a sua amiga Celina e ambas começam a relembrar dos tempos áureos, o que elas faziam e como estava a vida neste instante. Quando elas veem uma hóspede entrar, e essa hóspede é uma mulher muito famosa que está sempre aparecendo na imprensa. Aí aqui neste livro vai dizer na página 20 que ela já sobrevoou o Atlântico num voo solitário, que ela atravessou a Europa a cavalo, que ela dirigia carros velozes, já tinha salvado 2 crianças, que ela tinha feito parte do movimento de resistência francesa e que inclusive ela tinha viajado clandestinamente num submarino de guerra. E essas coisas que a personagem Bess, a senhora Bess, fazia eram muito notórias. Todo mundo tinha uma admiração por aquela mulher, porque aquela mulher, ela adorava o perigo, ela adorava se envolver em aventuras, né? Só que a história familiar dela e a história pessoal não eram muito bonitas. E eu vou contar para vocês. Esta mulher, ela foge bem adolescente, ela foge com um homem que tinha por volta dos 30 anos. Eles se casam e a família vai lá, traz ela de volta, porque ela era uma menina menor de idade, dá um dinheiro para aquele homem sumir do mapa e leva ela de volta para casa. Ela dá até graças a Deus que foram buscá-la, porque ela disse que não ia aguentar ficar muito tempo com aquele homem, porque aquele homem bebia. Anos mais tarde, ela casa com o Lord Caniston. Com esse Lord, ela tem uma filha. Quando a bebê tinha 2 aninhos de idade, a Bess disse para o esposo: eu não posso mais ficar casada. Não é essa a vida que eu quero. Eu quero uma vida de aventuras. Eu quero viajar o mundo. Eu quero fazer coisas diferentes. E a criança vai ficar melhor com você, com a sua família, tendo uma educação rígida, do que comigo, que sou uma mãe desmiolada. Então ela deixa a criança com 2 anos de idade e ela vai embora. Ela segue a vida. Ela vai se envolver com seu 3º marido, o Johnny. E por este homem ela foi realmente muito apaixonada. E ela contou para ele todos os seus segredos, as suas vontades, as coisas que ela queria fazer. Mas este homem vem a falecer e ela vai se casar pela 4ª vez. Bom, o que acontece nesse momento da história? A filha dela, que ela não vê
há muitos anos, já está com 20 anos. A menina sabe da mãe, sabe quem é a sua mãe e vê várias reportagens da mãe em jornais, em revistas, achando que a mãe deveria ser uma pessoa muito agradável de conhecer e de conversar. Só que a menina não entende porque a mãe nunca procurou-a. E sem querer, neste momento da história, as duas vão se encontrar no hotel. Então, Miss Marple está sentada na entrada do hotel, junto com uma amiga, conversando. A senhora Bess diz que vai até o quarto para pegar alguma coisa. E aí, quando ela vai, e quando ela retorna no elevador, que o elevador abre as portas, ela vê chegando na porta giratória do hotel a filha com a senhora que cuidava dela, como se fosse uma dama de companhia. A Bess fica muito preocupada com aquele encontro, porque ela não queria ver a filha naquele momento. Ela retorna para dentro do elevador e sobe para o seu quarto. E a Miss Marple fica intrigada com aquilo, né? E ela escuta algumas conversas. Ela descobre que o tutor legal dessa menina, da Elvira, convidou-a para vir a Londres para fazer passeios, jantar fora, assistir espetáculos de teatro, né? Porque ela vai se mudar para casa de uns primos. O pai já é falecido. Ela morou um pouco na Itália, ela já morou com uns amigos e agora ela vai morar com um outro parente. Naquela noite, a senhora Bess se esconde no quarto e a filha não a encontra. Porém, no dia seguinte, ela conversa com o tutor e pede para que o tutor leve a filha embora, porque ela não quer encontrar a menina, ela sente que a vida dela é uma vida frívola. Naquela noite, a Bess e a filha não se encontram, a Bess fica no quarto. E na manhã seguinte, ela desce para escrever umas cartas na saleta do hotel. Quando ela está redigindo a carta, um homem aparece na janela do hotel, pela calçada, e chama ela. E ela olha e fala: Mike, o que você está fazendo aqui? Mike era o primeiro marido dela, quando ela era jovem e fugiu com aquele homem. E aí ele disse: eu te vi chegar, eu tô substituindo o outro porteiro que sofreu um acidente e eu te vi, agora eu sei que você tá viúva, né? Eu queria conversar com você. E ela: não, você não se aproxime de mim, o que é que a gente fez no passado tem que ser esquecido, tu não me atormente, senão eu sou capaz de te dar um tiro. E ela fala algumas coisas, eles têm um diálogo e a Bess pega e vai embora. O que ela não sabe era que duas pessoas ouviram a conversa. Uma foi a sua filha e a outra foi Miss Marple. As duas estavam na saleta, também escrevendo cartas em cadeiras, poltronas altas que tapava a visão. Então a Bess não sabe que as duas ouviram a conversa. E a menina fica angustiada pensando: será que é verdade? Será que a minha mãe e este homem, o porteiro, foram casados? Será que eu sou filha deste porteiro e não do meu pai? E a menina quer muito ir até a Irlanda para descobrir se é verdade, se a mãe dela era casada com aquele homem. Só que ela não dispõe de recursos, ela não dispõe de dinheiro naquele momento. Porque vejam, mesmo ela sendo filha de um lorde milionário que deixou uma riqueza, muitos bens para a única filha herdeira, né? Essa filha, enquanto não completar 21 anos ou não casar, ela não dispõe desse dinheiro. Ela tem uma mesada muito pequena que o tutor manda para ela, né? E o dinheiro ele está sendo guardado, mantido em bancos por 3 homens. 3 homens são responsáveis pela fortuna, eles que administram a fortuna da Elvira. E a Elvira precisa viajar, ela precisa fazer algumas coisas que envolvem gastos, como passagem de avião, dinheiro para táxi, coisas assim, e ela não tem recurso. Então, olha só o que essa menina vai fazer. Ela combina com uma amiga dela, elas forjam um acidente para chamar a atenção. Enquanto isso, a Elvira rouba uma pulseira de safira, porque ela precisa penhorar essa pulseira para poder conseguir dinheiro, para poder pagar a passagem, para poder viajar para a Irlanda e descobrir a história nebulosa por trás da vida da mãe dela, que nunca ninguém contava nada. Ela não sabia o que de fato acontecia, ela sabia somente o que era noticiado na imprensa. Enquanto a Bess
tá fazendo a vida dela, né, participando de aventuras por aí. A filha tá indo para Irlanda para descobrir coisas sobre a vida dela. E no hotel, um cônego que era conhecido da Miss Marple, ele desaparece, ele some. Ele tinha que participar de uma conferência em Lucerna, porém ele perde o avião e ele desaparece. As pessoas estão procurando por esse cônego, ninguém sabe cadê. Ao mesmo tempo que estão procurando pelo cônego, alguns assaltos vão acontecendo na cidade. Então tem assalto a trem, tem assalto a banco. E é engraçado porque as pessoas juram que viram o juiz tal perto do banco. Juram que viram o cônego tal perto do trem. Sempre alguém jura que viu uma pessoa famosa no local do assalto. Então a Scotland Yard está investigando esses casos e está achando que tem uma quadrilha envolvida por aí. E no meio disso tudo, nós temos também um homem na faixa dos seus 30 anos. Ele corre com um carro, aqueles corredores velozes de carro, e ele é bem malandro. Miss Marple diz que ele percebe que ele não é um bom sujeito e as mulheres que envolvem-se com ele também não têm boa índole. E esse homem está sempre correndo e o carro dele parece que é visto por perto desses assaltos. Só que cada vez que as pessoas veem um carro parecido com deste corredor, a placa é diferente. Então as coisas não estão fechando muito bem. Mas Miss Marple está super atenta. Ela sai para fazer compras e ela vai tomar um café num restaurante. Quem é que ela encontra? A Bess conversando com este corredor. Depois ela vai num outro lugar, numa outra loja, passa por um outro café. Quem é que ela encontra? A Elvira, a filha da Bess, também conversando com este sujeito. E ela começa a se preocupar. Ela começa a se preocupar porque ela vê que a menina tá apaixonada por este corredor. Só que este homem, ele assim, ó, não tem moral, sabe? A gente vai ver no livro que este homem, ele é muito ganancioso. Ele só tá interessado na fortuna da menina. Então, as coisas estão indo por um caminho que Miss Marple fica preocupada. E quando o cônego some, que a polícia vai até o hotel, ela começa a se envolver com o detetive que está investigando o caso e ela pede ajuda para a polícia. Ela diz, olha, tá me chamando a atenção este corredor, este esportista, se envolvendo com essa menina, que ela tem 20 anos, né? Ela tá, me parece que ela está apaixonada e eu tô realmente muito preocupada, porque eu já ouvi com a mãe, conversando com a mãe, e agora eu vejo conversando com a filha. Então, por favor, o senhor avise o tutor dela, comente o que está acontecendo, porque hoje em dia essas mocinhas, para serem enganadas, é um toque, é rapidinho. Bom, acontece que passam-se as 2 semanas e Miss Marple tem que retornar para casa, para sua cidade. E ela pega o trem e vai embora. Quando ela desce na estação, quem tá lá? O detetive. O detetive tá lá e diz pra ela, a senhora vai ter que voltar pro hotel comigo, porque a senhora vai ter que me ajudar a desvendar esse mistério. E ela fica meio assim, mas ela diz, tudo bem, vamos junto. E eles retornam pro hotel, porque Miss Marple estava no mesmo andar do quarto do cônego. Então, ela ouviu uma batida, ela ouviu uma palavra e ela viu o cônego descer as escadas lá pelas 3 da manhã. Mas era impossível. Como assim alguém tinha visto ele no hotel? Se estavam procurando por ele já fazia mais de uma semana e sabiam que ele tinha saído do hotel para viajar, ninguém tinha visto ele retornar. Então eles montam uma encenação, o teatro, para Miss Marple poder explicar e mostrar como ela viu e que de forma que isso tudo aconteceu, para eles tentarem emendar essas peças e ir costurando o que estava acontecendo. Porém, o que eu não contei para vocês ainda é que durante toda essa história da Elvira que vai até a Irlanda, que volta, a mãe que está conversando com esse corredor, o cônego sumiu, os assaltos, vai acontecer uma coisa muito, muito triste. O porteiro, o Mike, ele vai morrer, ele vai tomar um tiro. A Elvira vem caminhando, a serração tá super baixa, tá assim uma neblina em Londres,
e ela tinha estacionado o carro dela numa ruazinha lateral. Ela vem caminhando em direção ao hotel quando ela escuta um tiro. E aí ela grita, o porteiro sai para acudir, para ajudar, e aí o porteiro leva um tiro. E a menina começa a chorar e ela diz: me salvou, ele se jogou na minha frente para me salvar do tiro que eu ia tomar, porque há tempo que estão tentando me matar. Isso que a Elvira fala, que estavam tentando matá-la, ninguém sabe na verdade, é só a versão dela. Ela conta que na Itália, quando ela viajou, ela ganhou uma caixa de bombons e os bombons que ela comeu estavam envenenados, ela passava muito mal, até que elas descobriram que realmente alguém tinha injetado uma droga dentro dos bombons. E ela estava suspeitando que alguém estava querendo matá-la ali em Londres. Então ela já tinha perguntado para o tutor dela se ela morresse, para quem iria o dinheiro. Ela estava muito preocupada com isso e ela estava dizendo para o tutor que ela estava se sentindo ameaçada. E de fato, 2 tiros acontecem. Um tiro não pega nela e o outro tiro pega no porteiro, que corre para ajudá-la. Bom, então nós temos todos esses enigmas neste livro aqui, nessa história, né? E aí agora no final, Miss Marple retorna para o Hotel Bertram, e aí ela, junto com o detetive da Scotland Yard, eles vão então desvendar o que foi que aconteceu, todo este mistério. Uma coisa que eu quero dizer também para vocês é que este livro também foi levado aos cinemas. E eu assisti o filme faz pouco tempo, né? E eu pensei, gente, não é essa a história não. A história ela é baseada neste livro, não é exatamente o que aconteceu aqui. Por exemplo, no filme, a Miss Marple está conversando com a sua amiga Celina, mas essa amiga ela tem uma joia roubada. Existem 2 irmãos gêmeos que trocam de lugar um com o outro. Enquanto um tá roubando joias dos hóspedes, o outro finge que é o irmão, para enganar as pessoas. Existem outros elementos que não tem nessa história. Existe o cônego que sumiu, existe roubo de quadros famosos que não tem nessa história. Mas é um filme interessante. Ele tá baseado aqui neste conto de Miss Marple. Assim como no livro, ela também vai ser decisiva na resolução desse mistério. E eu acho que vale a pena vocês verem, fica a dica aí. O filme é da década de 80, mas ele é bem bonitinho, ele vai mostrar o hotel, ele vai mostrar a visão, então, que o diretor teve dessa história, sendo acrescentado outros elementos, outros personagens que dão mais vivacidade, que dão mais motivação ao enredo todo. E agora a gente vem para o desfecho final. Vem a parte do spoiler, onde eu vou contar para vocês o que de fato aconteceu nesse livro. Então, quem não quiser saber o final dessa história, eu já me despeço por aqui. Agradeço vocês terem ficado até essa parte. Dá um like, um joinha e a gente se vê quarta-feira que vem. E quem quiser, permaneça no canal, porque agora vem o spoiler. Bom, gente, como eu falei pra vocês, o detetive vai trazer Miss Marple de volta pro hotel. E quando eles estão lá remontando as cenas, o que foi que aconteceu, no horário, etc., eles se dão conta que quem tá por trás de todos aqueles crimes é a senhora Bess. Olha só o que diz aqui nessa página. Eu adorei cada minuto do que eu vivi. Foi muito divertido roubar dinheiro de bancos, de trens, de agência de correios e carros fortes. Foi divertido planejar e decidir tudo. Gloriosamente divertido. E eu estou muito contente por isso. Porque a senhora Bess, ela já estava cansada das aventuras. Ela já tinha vivido tudo o que uma mulher poderia viver e muito mais. Então ela resolve ser o cérebro de uma ação criminosa. Ela começa a bolar planos de como roubar um carro forte, como roubar um banco, como roubar um trem. Não é que ela precise do dinheiro, ela não precisa do dinheiro, porque lembrem, ela já foi casada, é viúva e ela tem muito dinheiro. É pela emoção, é pelo perigo, é para se sentir viva.
Então, no fundo, essa mulher, a Bess, ela sabia que não era exemplo para a filha, por isso ela não queria a filha por perto. Ela organizava todo o quartel-general ali dentro daquele hotel. As pessoas vinham se hospedar por uma noite e saíam com muito dinheiro dentro da sua bagagem. Então, sem querer, o hotel estava sendo cúmplice de toda aquela armação. E o inspetor, ele confronta a Bess e ela confirma, sim, fui eu. Eu sou o cérebro dessa quadrilha. Eu já não estava me sentindo mais motivada, eu não sou mais feliz. Então, ela estava buscando coisas diferentes para fazer na sua vida, para que pudesse completá-la. E uma das formas que ela escolheu era através do roubo, através do assalto, de planejar coisas mirabolantes como assalto a trem, a carro forte, a bancos. E ela contratava atores que se faziam passar por pessoas famosas. Por isso que as pessoas diziam, eu vi o juiz, eu vi o cônego, eu vi fulano de tal. Eram atores que imitavam os trejeitos da pessoa, e a pessoa que não conhecia muito, somente por revista, por noticiários, imaginava que aquela pessoa famosa estava participando do assalto, quando na verdade não, o juiz estava num lugar bem longe, o cônego era para estar na conferência e não estava. Então tudo isso era uma forma que ela organizava de disfarçar. A polícia acabava indo investigar sempre as pessoas famosas e se esquecia que existia ali um outro sujeito que poderia ser de fato o assaltante. E depois de ser confrontada pela polícia e tudo mais, ela assume o crime, que ela matou o Mike, o primeiro marido dela. Ela disse que o Mike estava chantageando ela, que estava ameaçando-a e que ela resolve tirar a vida dele. Só que, ó, é mentira, gente. Não foi ela que matou o Mike. Quem matou o Mike foi a menina, foi a Elvira. Quando ela escuta a conversa do Mike com a mãe naquela saleta onde ela estava escrevendo cartas, ela fica preocupada, porque ela pensa assim, meu Deus, agora o casamento da minha mãe não com o meu pai não vai poder ser confirmado, porque a minha mãe já era casada com esse Mike. Então, isso é bigamia, então vai anular todos os casamentos posteriores da minha mãe. E anulando o casamento da minha mãe, eu deixo de ser filha legítima para ser filha bastarda. Então eu não vou herdar nada. E motivada pela ganância, pelo dinheiro, porque ela queria ficar com aquele corredor. E ela sabia que aquele corredor jamais ia se interessar por uma menina como ela, se não fosse, ó, porque ela era herdeira de uma grande fortuna. Então a Elvira vem caminhando na neblina, naquela serração baixa de Londres, e ela mesmo dá um tiro pro chão. Quando ela dá um tiro pro chão, ela grita, ela faz um teatro, uma encenação, e o porteiro sai para ajudar, o Mike sai para ajudar. E quando ele tá chegando perto para ajudá-la, ela dá um tiro a queima-roupa nele. E aí ela grita, ela diz, ai, alguém matou ele, estão tentando me matar, ele foi me proteger. Ela faz todo um teatro e diz, ai, mamãe, mamãe, alguém quer me matar e ele veio me socorrer. Mentira, gente, tudo papo, tudo lorota, né? Impressionante como o filho de peixe, peixinho é, né? A mãe já não tinha um caráter muito bom e a filha foi totalmente ali, apesar de não ter sido criada pela mãe, nem ter convivido com a mãe. É impressionante como essa genética às vezes cola, né? Colou ali na menina e a menina saiu igual ou pior que a mãe. O desfecho final dessa história, a mãe, ela assume a culpa, porque ela quer defender a filha e ela pensa, nunca fiz nada pela minha filha. Deixei a minha filha ser criada por outras pessoas, né? E agora, se eu posso, então, protegê-la, é o que eu vou fazer. Já que não me resta mais nada, eu vou acabar sendo presa por ser chefe de uma quadrilha que rouba bancos. Então eu vou assumir a culpa pela morte do Mike para poder livrar minha filha. E assim a Bess faz. Ela diz, inspetor, fui eu que matei o Mike, a senhora Miss Marple está de prova disso. E ela sai correndo e foge, ela pega o carro de corrida e ela segue em disparada e ela, ó, se choca com o carro no muro
e vem a falecer. Ela mesmo tira a própria vida porque ela não queria ser presa, mas ela está imaginando que com essa ação ela salvou a filha, né? Após a confirmação de que o carro bateu, se chocou no muro e que a motorista morreu, a senhora Bess morreu, o inspetor vai até a filha dela, a Elvira, para dar a notícia. E ele diz assim: sinto muito ter que dizer isso para a senhorita, mas a sua mãe acaba de morrer. Elvira engasgou e disse: oh não, e começa a chorar. Antes de fugir, disse o inspetor, ela confessou o assassinato de Michael Gorman. Ah, diz Elvira, quer dizer que foi ela? Sim, falou o inspetor, foi o que ela disse. Você teria alguma coisa a acrescentar? E a menina olha para ele, balança a cabeça e diz: não, eu não tenho nada a acrescentar. Ela se vira e sai do quarto. E a Miss Marple olha para o inspetor e diz: o senhor vai deixá-la ir embora com isso? Aí o inspetor fica quieto por um instante, dá um soco na mesa e diz assim: não, por Deus, não. Miss Marple balança a cabeça devagar e diz gravemente: que Deus tenha piedade da sua alma. E assim termina a história. Então aqui tem a vontade do inspetor de fazer alguma coisa para prender a verdadeira assassina, que é a Elvira. Porém, pelo que dá a entender, e Miss Marple diz que Deus tenha piedade da sua alma, tem o testemunho da mãe, a mãe fala na frente da Miss Marple e do inspetor que ela é a culpada, que ela é a assassina, numa forma de proteger a menina. Então agora o que a gente vai fazer, né? Tem uma confissão, tem testemunha, a pessoa que assumiu como a assassina está morta, e a menina que de fato é a assassina, ela fica, ó, pianinho, de biquinho calado, fechadinho. Mas no final do filme não é assim. No final do filme a menina é presa. A mãe até assume, dizendo que foi ela que deu o tiro e tudo mais, mas a polícia já descarta essa hipótese e já pega a menina e diz: a gente sabe que foi você. E já começam a contar tudo como ela fez, como ela armou, e a menina acaba sendo presa. Então eu acho que o desfecho do filme foi melhor, porque realmente a verdadeira culpada, que era a menina, ela acaba sendo presa, diferentemente daqui. Porque se a mãe assumiu o crime, né, o que há de se fazer? A mãe agora tá morta, então provavelmente a menina vai ficar impune, né? Bem, gente, é isso. Eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do caso do Hotel Bertram. E quarta-feira que vem tem mais novidades por aí. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.